Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar pra você que sempre comenta aqui dos meus vídeos: Lu, que maquiagem linda é essa? Como você fez, o que você usou? E vim falar com você que é iniciante nesse mundo de maquiagem, que adora ver maquiagens no YouTube ou no Instagram ou inspirações e não sabe nem por onde começar. Hoje eu vim revelar pra vocês todos os meus segredos de maquiagem, tudo que eu sei. Também sou iniciante, mas eu sei alguns truquezinhos e tudo pra sua maquiagem dar super certo, tá bom? É pra você iniciante nesse mundo que também não tem muito dinheiro pra ficar gastando em maquiagem. Eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? O primeiro vai ser esse sobre base, pele em geral, contorno e iluminação, e o segundo vai ser sobre olhos, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que saber pra ter uma pele perfeita é: toda vez antes de começar sua maquiagem, você precisa lavar o seu rosto. Sua pele precisa estar impecavelmente linda e limpa. Eu indico pra vocês 3 sabonetes. O primeiro é esse de enxofre, que eu vou deixar passando aqui na tela, porque eu joguei a caixinha fora e ele fica lá dentro do banheiro na saboneteira. Esse sabonete de enxofre é pra pele oleosa, pra diminuir a oleosidade e as espinhas, né? Ele custa R$3,50, encontra em farmácia, casa de cosméticos. Ele é um dos melhores sabonetes que eu já usei pro rosto. Eu uso ele desde os meus 12 anos de idade e ele é, tipo, maravilhoso. Eu aconselho muito pra quem não tem dinheiro de investir. O segundo que eu tenho pra indicar pra vocês é esse aqui, que é um pouquinho mais caro, né? Que é da Nupeo, é o Derm Control. Ele custa R$20, 25. E ele é um sabonete líquido facial pra pele mista e oleosa. Ele é muito bom também, tá? Ele é um pouco mais carinho. Tem o baratinho, mais carinho e o muito mais caro. E o mais carinho dos 3 é esse aqui da Mary Kay, gente, ó. É da Time Rise, 3 em 1, creme de limpeza 3 em 1. Eu amo esse sabonete, como todos os outros produtos da Mary Kay que eu amo. Mas ele é muito caro, ele custou entre 40 e 50 reais e, tipo, muito caro pra um sabonete. E eu prefiro usar ele uma vez por mês pra não acabar. Depois da sua pele bem limpinha, faz aquela espuma nas mãos, aplica, faz aquele movimento circular. Você vai secar bastante com uma toalha. A minha dica pra vocês é separar uma toalha só pra maquiagem. Eu tenho a minha, que eu limpo o pincel, vou limpando e passando na cara, tirando maquiagem, ela é bem fofinha. Então separa uma toalhinha só de maquiagem, porque você tem que treinar muito. Você vai secar bem, senta de frente pro ventilador, pro jato de ventilador, espera a pele secar naturalmente também, é muito bom. O segundo passo é o primer, gente. Eu tenho esse aqui da Avon, que é o Magic Face Perfect. Face Perfect, sei lá. Ele tem mais de 3 anos, não sei nem se tá na validade ainda, mas ele é muito bom, é o único primer que eu tenho. Ele é carinho, como a maioria dos primers, ele custa 40 reais. Bom, ele custava 40 reais na época que eu comprei, hoje eu não faço a mínima ideia de quanto ele custa. Mas eu quase nunca uso primer. Metade dos maquiadores que eu conheço falam que primer é indispensável em toda a pele oleosa, e a outra metade falam que primer é totalmente dispensável pra pele oleosa. Em quem é que eles estão, eu não sei. Eu só vou usar o primer quando é uma maquiagem assim que eu tenho que ficar perfeita durante horas, pra um casamento, uma festa à noite. Mas quando é festa pra balada ou maquiagem pra gravar vídeos, eu não uso primer, porque ele é caro e se ele acabar eu não vou ter dinheiro pra comprar outro, e porque eu acho que aumenta sim a oleosidade nos pontos que eu aplico. Então eu prefiro não passar. Aí você decide o que você quer, você passa o primer direitinho como uma base nos pontos que mais dá oleosidade. Em mim é o ponto T, né, que a maioria das pessoas tem mais oleosidade nesse ponto, que é a testa, pontezinha do nariz, queixo e um pouco das bochechas aqui, né, bochecha, em torno do nariz. Depois disso eu sempre preencho as minhas sobrancelhas. Eu sempre preencho antes de passar base, corretivo, qualquer coisa. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal sobre preenchimento de sobrancelhas, um com sombra e outro com delineador. E eu também tenho um outro vídeo muito antigo que é com lápis, que custa R$2, então ainda dá pra dar uma ajudada pra quem tem esse lápisinho em casa. Vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição e também lá no post do blog. Depois da minha sobrancelha preenchida, eu vou pro corretivo. Existem vários tipos de corretivo. Eu tenho uma paleta aqui de corretivos, que tem os tons mais escuros que servem pra base, tem os tons mais claros que servem pra corretivo, e ainda tem os tons coloridos, que nem dá pra ver direito porque eles são muito mal pigmentados, sabe? A gente tem de corretivo colorido o amarelo, o verde e o roxo. Eu não curto muito essa paleta porque ela é muito oleosa, eu só curto mesmo pra usar, tipo, em outros casos, quando eu tenho que usar muito pouco corretivo, eu uso essa paleta. Os 2 corretivos que eu uso é o Yellow da Mary Kay e também é Natura Aquarela, esse corretivo aqui facial. O Yellow da Mary Kay, como o nome diz, ele é amarelo. Então ele é ótimo para as pessoas com peles mais escuras e que tem manchas roxas no rosto, porque o amarelo vai neutralizar. Eu realmente não consigo entender nada de cores e quem neutraliza quem, mas aí os corretivos servem para isso. A cor oposta vai neutralizar e vai melhorar o aspecto. Eu só curto o corretivo amarelo das paletas de corretivo
corretivos coloridos, porque eu acho muito louco você ter que passar um corretivo verde, depois passar um corretivo claro e depois passar a base. Vai ficar várias camadas de produtos e para as pessoas que têm pele oleosa como eu, não dá certo. Sem falar que o corretivo verde da minha pele, para acabar com as espinhas, né, porque o corretivo verde serve para neutralizar o vermelho, ele não adianta nada, a minha espinha fica ainda maior, então eu prefiro não passar definitivamente de jeito nenhum corretivo verde na minha cara. Então o único que eu uso realmente é o corretivo amarelo. E o único que eu uso é o Yellow da Mary Kay, porque eu não achei nenhum que seja igual a esse. O Yellow da Mary Kay, ele custa por volta de R$40. Ele é um corretivo caro, mas eu juro pra vocês que ele é maravilhoso e dura, tipo, horrores. Mas também tem o corretivo da Vult. Eu nunca testei, eu não sei como ele é. Mas tem outras marcas também que são mais baratinhas e são bem falados. Você não precisa exclusivamente ter esse. Eu sempre uso ele na minha área das olheiras e faço um triângulo, tá? O famoso triângulo das Kardashians, que fica bem mais claro aqui e aqui vai ficando um pouco mais iluminado, sabe? Então eu não chamo atenção pra minha olheira e consigo disfarçar. Ele, além de ser um corretivo amarelo pra acabar com as olheiras de gente com a pele mais escura ou com olheiras bem roxas, ele também serve como um ótimo iluminador. Eu gosto de aplicar o corretivo antes da base, exatamente por causa disso. Porque às vezes a gente tem um corretivo mais claro ou corretivos coloridos como amarelo, e se a gente aplica depois da base, eles ficam muito fortes e muito gritantes, sabe? Não fica nada muito natural. Então tudo que é de corretivo, de clarear a pele, eu aplico antes da base pra ficar o mais natural possível depois da base. Depois eu venho com o corretivo da Natura Aquarela. O que acontece? Esse corretivo é muito mais claro que o tom que deveria ser da minha pele, porque eu comprei errado. Mas eu nunca vou jogar um produto fora, eu sempre vou dar um jeito de usar ele. Então eu também passo antes da base. Esse é um truque pra você que também comprou um corretivo errado. Passa antes da base, que ele vai fazer o mesmo efeito, mas vai ficar um pouco mais no tom da sua pele, sabe? Ele vai continuar iluminando, porque esse aqui é um corretivo iluminador. Esse corretivo, pra iluminar, eu passo na ponte do meu nariz, aqui em torno da boca, onde tem o bigodinho, porque nas peles mais escuras é uma parte que fica muito mais escura que o resto do rosto, então eu gosto de aplicar aqui. E eu aplico no centro da testa. Por quê? Se eu não faço isso, minha testa fica parecendo muito maior. Outro lugar que eu também gosto de aplicar o corretivo é embaixo das sobrancelhas. Eu aplico nesse arco onde a sobrancelha levanta e cai. Eu aplico aí pra dar uma iluminada, porque deixa a sobrancelha bem mais certinha e sempre deixa mais iluminado, levanta o olhar e é maravilhoso. Na sobrancelha eu costumo esfumar o corretivo com um pincelzinho assim, ó, de cerdas sintéticas pequenininho, tipo um língua de gato, só que menor, porque com o dedo eu posso acabar estragando o desenho que a gente fez na sobrancelha. E o nosso rosto, principalmente peles mais escuras, eles têm iluminação própria. A gente só vai aumentar isso. O centro do nosso rosto é mais iluminado do que as extremidades do nosso rosto. Então eu só vou aumentar essa iluminação natural que a gente tem pra ficar um rosto menos fantasminha depois que a gente aplica a base, mesmo a base sendo do nosso tom certinho. E quando a gente aplica a base, ela simplesmente tira os traços naturais que a gente tem no rosto. Então a gente tem que repor esses traços, iluminando e contornando. Esse mais claro eu vou passando mais no centro pra poder iluminar o meu rosto e chamar a atenção pro centro do meu rosto. Tudo na maquiagem é saber contornar e iluminar os pontos favoráveis do seu rosto. Esse tipo de iluminação combina muito com o meu tipo de rosto, com a maioria dos rostos que eu conheço, que eu vejo em tutoriais na internet, mas existem outros tipos de iluminação, outros tipos de contorno, e esse é só o que eu faço. Esse é só o basicão mesmo, pra iniciante mesmo, que não sabe nada de iluminação. Pra aplicar o corretivo, eu indico muito esponjinhas tipo essa, sabe? Mas corretivo, eu acho que assim, a melhor aplicação pro corretivo ainda são os dedos. Os corretivos mais grossinhos, eu espalho mesmo com o dedo, eu vou passando o dedo mesmo, esfregando, porque não tem nada embaixo da minha pele e porque ele fica uma cobertura bem fininho. Só não faço isso com a base, porque a base vem depois do corretivo, pelo menos da minha maquiagem. E aí quando eu passo assim, eu acabo tirando o que tem embaixo, tá? Depois do corretivo a gente vai finalmente pra base. Aqui eu tenho 3 tipos de base, assim, minhas favoritas, tá? Bases mesmo, base líquida, que vai cobrir o seu rosto, não é BB cream, nem nada disso. Eu tenho a base líquida efeito mate da Vult, tá? É uma base muito conhecida. Essa base é efeito mate. O que é efeito mate, gente? Pra quem não sabe nada sobre maquiagem. Efeito mate é o que vai matificar a sua pele, vai deixar nada muito oleoso, sabe? É um efeito mais pó, vai deixar um efeito bem sequinho pra pele. São produtos, efeito batom mate, base mate, são produtos que vão deixar a sua pele mais sequinha, os seus lábios sequinhos, não vão ficar oleosos, sabe? Não é cremoso. Eu tenho essa base líquida aqui da Vult, que é muito antiga, tá? Ela é muito baratinha, ela custa tipo R$15, só que ela não é
mate, tá? Diz aqui que não é oleosa, mas dependendo do rosto ela pode ficar um pouco oleosa, assim. E eu tenho essa base aqui da Mary Kay. Ela é a Time Rise, é a minha favorita da vida. Não tem outra base que chegue perto dessa aqui. O problema é que ela custa entre R$60, tá? E ela é bem carinha. E ela é bronze 1. Eu costumo dizer que esse tipo de base é aquela base segunda pele. É uma base que ela é muito natural, ela cobre tudo, mas ela não deixa um aspecto muito pesado. Essa aqui é bege 01, ou seja, nada o tom da minha pele. Ela é bem mais clara que a minha pele. Então, quando eu quero usar ela, eu misturo com a da Vult. Então, se você tem duas bases em casa, tenta misturar elas duas, fica show de bola. A base, quando eu não aplico corretivo antes, eu gosto de aplicar com os dedos, sabe? Fazendo movimentos circulares. Mas eu tenho algumas opções aqui que eu vou mostrar pra vocês. A gente tem esse pincelzinho aqui, que é o Duo Fiber, que ele tem duas fibrinhas e ele é bom pra deixar um acabamento mais natural pra pele. E a gente passa ele assim, em movimentos circulares, mas dependendo do tipo da base, ele pode deixar ela com marcas de pincel. Principalmente bases mais mates, como aquela da Vult que eu mostrei. A gente também pode aplicar com esponjinhas, tá? Eu gosto, mas demora muito, então não aplico muito. Eu tenho esse daqui também, que é tipo um doble, que são 2 pincéis, tem língua de gato. E a gente tem também o Duo Fiber aqui, pequenininho. Eu prefiro esse Duo Fiber porque ele é muito mais macio. E a gente também tem língua de gato pra poder aplicar base, mas ele deixa marcas de base quando você passa. Então eu não aconselho muito ele pra isso, mas a gente vai usar ele em outras ocasiões. A gente sempre aplica base aqui, tá? No meio para as extremidades. A gente nunca aplica da extremidade pro meio, porque fica com muita base no centro. Então a gente aplica aqui e vai espichando pros cantinhos do nosso rosto. E por cima do corretivo, se você passou o corretivo antes da base como eu, a gente vai dando batidinhas, tá? Até ficar uniforme. Nunca em movimentos circulares em cima do corretivo, porque senão você vai misturando e vira uma bagunça e a gente perde essa iluminação que a gente criou antes da base. Depois da base, a gente vai esperar alguns minutinhos pra ela fixar bem no nosso rosto. Essa é uma dica ótima. Principalmente pra bases mais líquidas, sabe? Bem mais líquidas e não tão mate. A gente tem que esperar um minutinho pra ela absorver, pro nosso rosto absorver a base e a gente não ficar atacando produto em cima de produto e não conseguir secar. Então espera um minutinho, sente a base no seu rosto e aí você vai ver um bom resultado depois. Aproveitando que o rosto tá molhadinho de base ainda, tá secando, a gente vai pro contorno. Eu gosto de fazer o contorno antes de aplicar o pó porque ele fixa mais. Você pensa pó e base líquida, dá uma fixação melhor do que você aplicar o pó e depois mais pó. O que é o contorno? Você vai devolver as linhas mais escuras pro seu rosto. A gente fez a iluminação para devolver as partes mais claras do nosso rosto, para intensificar, e a gente vai pro contorno para intensificar as partes mais escuras do nosso rosto, para devolver os traços ou intensificar também. O pó perfeito pro contorno é o pó um pouco mais escuro que o seu rosto, 2 tons no máximo. Pode ser pó facial, tá? Um pó realmente mesmo, só que um pouco mais escuro que o seu tom. Não precisa ser um pó específico para contorno. Eu tenho esse aqui que é da Duda Molinos, que ele é um pó normal, só que ele é um pouco mais escuro que o meu rosto. E eu também tenho sombras. Sombras são ótimas opções para você usar, só que a sombra precisa ser totalmente opaca, sabe? Tons assim, ó, mais terrosos, sem brilho nenhum. São ótimos tons para contorno. Você só precisa testar e achar o tom perfeito, que não fique nem tão forte e nem tão claro. Eu gosto de aplicar o contorno com o pincel pequenininho do Duo Fiber, porque ele faz o desenho certinho do meu contorno. Mas você também pode aplicar o contorno com um pincel de pó, assim, e fazer esse movimento assim quando for passar, porque ele diminui e aplica direitinho, ou pincéis específicos para fazer contorno e blush, que eu não tenho. Para fazer o contorno, eu simplesmente faço essa boquinha de pato que vocês estão vendo e vejo a linha natural que vai se formar no meu rosto e sigo ela, sempre deixando 2 dedos longe da boca, porque senão você vai ficar parecendo coringa. Tô passando bastante pó mesmo, tá? Não me preocupe em esfumar. E depois que eu passo o pó, eu vou fazendo movimentos circulares com o mesmo pincel que eu utilizei pra aplicar e vou esfumando esse pó, principalmente perto da orelha, tá? É onde eu aplico mais pó, é onde eu gosto que fique mais escurinho mesmo, tá? E depois eu vou suavizando até chegar próximo da boca. Esse contorno também eu utilizo um pouco nas extremidades da testa. Eu gosto muito porque aí é um lugar mais escuro mesmo do meu rosto. Se não for no seu, você não precisa usar. E o pouquinho que resta do pincel eu passo um pouquinho no maxilar. Não é muito, porque eu não gosto de marcar muito essa área, mas é só pra formar um sombreado. Muita gente usa contorno pra emagrecer o rosto, pra afinar o rosto. Eu não uso, eu uso pouco contorno, só pra devolver mesmo as linhas naturais do meu rosto, pra não ficar com efeito fantasma. Porque às vezes a gente passa a base, mesmo do tom certinho da nossa pele, acaba com os contornos do nosso rosto. Então se a gente não voltar com os contornos, fica parecendo que a base tá mais clara. E eu também faço contorno no nariz, gente. Paz bem, não me xinguem. Eu não quero afinar o meu nariz. Muita gente me pergunta sobre isso, sobre contorno no nariz, se isso é deixar de ser negra, porque nariz grande é um traço físico de pessoas negras. Não tem nada a ver. Contorno serve pra várias coisas, afinar, aumentar, diminuir, enfim.
E o meu contorno no nariz serve justamente só pra devolver os traços naturais do meu nariz, porque fica parecendo que eu passei mais base no nariz se eu não fizer o contorno. O contorno no nariz eu faço do ladinho, tá? Dos dois ladinhos, um de cada lado onde eu passei o corretivo pra iluminar, tá? Então faço uma linha bem fininha, com um pincelzinho língua de gato pequenininha. Essa pontinha aqui dele é maravilhosa pra passar contorno, mas pode ser com um pincelzinho também de sombra. Eu passo um pouquinho de pó só nessa pontezinha do nariz e depois esfumo com os dedos. Eu não vou deixar de ser negra pra fazer contorno no nariz, eu também não faço pra afinar o meu nariz, eu acho meu nariz lindo demais, só que eu amo o jogo de iluminação e contorno que fica no meu rosto depois pra uma foto, fica maravilhoso, e meu nariz não fica menor por causa disso, tá? Pasmem vocês, mas tem como aumentar o nariz com contorno também. Depois desses contornos que a gente fez, eu vou com o blush. O blush é um passo muito importante que eu nunca dispenso numa maquiagem. Essa maquiagem que eu tô fazendo é uma maquiagem mais pesada, mais pra noite, mais pra festa, mas mesmo numa maquiagem mais leve, eu uso blush. Eu tenho dois tipos de blush aqui. Eu tenho o 09, que é o blush compacto da Vult, que é esse tom de berinjela, que é ótimo pra pele negra também, só que eu gosto de usar ele bem pra festa à noite, mas eu quase não uso, porque minha paixão é o 01 da Vult, tá? Ele é o melhor blush que eu já usei, ele tem esse tomzinho de rosa queimadinho, com um pincel de pó fofão. Eu aplico bastante blush mesmo, e sem medo, eu também aplico bastante pó solto translúcido. Esse pó solto translúcido é da Mary Kay, ele é caro também, ele custou por volta de R$50, mas também tem da Dylos, eu não sei o preço, mas ele é muito mais barato e dizem que ele também é muito bom. Mas eu adoro pó translúcido na área da olheira, porque a gente mantém essa iluminação que a gente fez, tanto na área da olheira, onde a gente passou o corretivo claro. A gente vai passar um pó translúcido pra manter essa iluminação, pra não escurecer com o pó da nossa cor, porque a nossa pele não tá toda de uma cor só, né? A gente fez iluminação e contorno, então a gente vai aplicar na parte mais clarinha do nosso rosto o pó translúcido. Eu aplico bem mais do que o necessário, porque eu normalmente faço os olhos antes, mas caso você vai fazer os olhos depois, aplica bastante pó translúcido na área das olheiras, porque quando a sombra cair, vai ser bem mais fácil de tirar depois. E aí a gente vem com pó, com um pincel fofão também, com outro pincel, tá? De preferência, tenha dois pincéis fofões, porque eles vão servir muito. Não dá, o meu pó favorito é o 05 da Vult, é o meu pó favorito da vida e de muita gente. Esse pó, ele é bem fininho, ele é maravilhoso. Eu aplico por cima do blush, porque aí eu vou suavizar o blush se ele ficou muito escuro. Essa dica é maravilhosa. Aí a gente sela a maquiagem, deixa tudo bem seladinho, bem preso, e aí a maquiagem acaba durando mais. E por último, mas não menos importante, nós vamos vir com o nosso iluminador. O iluminador que eu uso é da Duda Molinos também, gente. É um iluminador maravilhoso, dourado. O iluminador é o seguinte, ele tem que ter o fundo do tom da sua pele, pra ele não ficar gritando como se todo mundo soubesse que você tivesse passado iluminador na cara, deu pra entender? Pode ser sombra também, tá? Uma sombra com um brilho bem fininho, não seja 3D com aquele brilho grande, tem que ser uma sombra bem fininha. Se você é mais escura, pega uma sombra dourada mais escura, com fundo marrom mais escuro. Se você é mais claro, uma sombra com um tom mais claro. Se você é branquinha, com um tom bem mais clarinho. E aí, sempre uma sombra brilhosinha. Eu gosto de passar o iluminador na ponta do meu nariz, tá? Porque eu acho que fica maravilhoso nas fotos. E em cima do blush. Vem o iluminador, o blush e o contorno. Sempre esses três dedinhos aqui. Fica maravilhoso, meus amores. Eu amo iluminador. Até em make, às vezes, do dia a dia eu passo iluminador, porque eu amo o efeito. E é isso, meus amores. Isso é tudo que eu faço na minha pele. Me desculpa esse vídeo enorme. Só que eu quis explicar passo a passo pra quem não entende nada de maquiagem, começar a entender um pouquinho. Eu vou trazer muitos mais vídeos de maquiagem pro dia, maquiagem só com produtos da Mary Kay que eu amo, maquiagem só com produtos bem baratinhos, então vocês me esperem aí, mas eu quis trazer essa introdução pra vocês começarem a entender um pouquinho mais sobre maquiagem. Se liguem aqui no canal, se inscreva aqui embaixo se você não for inscrito, pra você acompanhar esses próximos vídeos e acompanhar também o vídeo dos olhos, que eu vou ensinar como fez essa maquiagem aqui bafônica verde, acompanhando esse rosto aqui com a pele maravilhosa que eu acabei de ensinar pra vocês, tá bom, meus amores? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, um beijo e até a próxima. Tchau!